Bom, então nós vamos dar início à nossa primeira mesa redonda do primeiro encontro Educação, Saúde Mental e Natureza. E nós temos aqui 3 convidadas muito especiais. Professora doutora Léa Tiriba, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma grande estudiosa, debatedora, incentivadora. Vocês vão ver a maravilha que é, né, a discussão também que Léa nos traz sobre a questão dessa relação nossa como pessoas, né, e a própria infância, a criança com a natureza. A nossa querida Maria Isabel Amando de Barros, do Instituto Alana, que também tem sido uma companheira incrível, né, com quem nós temos aprendido demais nesses últimos tempos sobre essas questões dos benefícios do contato com a natureza na infância. E uma terceira convidada especialíssima, a Elisete, professora doutora Elisete Leão, que é nossa colega do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, e também tem feito um trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer, né, aproximando a cada um de nós, né, dessa relação da saúde com a natureza. E o tema da sua fala, Saúde e Natureza em Tempos de Pandemia de Covid-19, uma relação necessária. Então, nós vamos começar a nossa mesa redonda com a professora Léa Tiriba, que tem como tema a importância da natureza na educação infantil pós-período de isolamento social. Então, Léa, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, né, presencial, pegar na mão, isso é muito bom. E eu passo, então, a palavra a você, fica à vontade. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer à Uniep, né, a direção aqui do Instituto, a comissão de pesquisa, ao Alana, as minhas companheiras aqui de mesa e a todo mundo que está presente aqui hoje. Algumas pessoas eu já tive o prazer de conhecer. Pronto, obrigada. Então, esse tema, né, a importância da natureza na educação infantil, nesse pós-período de isolamento, eu trago a educação infantil, mas eu tenho cada dia me sentido mais assim, quando falo de infância, falar de pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter ele como referência e pensar 0 a 12, 0 a 13. Né? Eu acho que as crianças do ensino fundamental, especialmente as das séries iniciais, estão precisando muito serem pensadas como crianças. Enfim, então, eu fico muito agradecida pelo convite, né, porque cada vez mais eu penso que não existe saúde mental fora da natureza. Né? Essa articulação educação, saúde mental e natureza, ela deveria ser óbvia, digamos assim, né? Mas a gente está fazendo um esforço muito grande para chegar a essa conclusão. Né? Eu tenho pensado que a saúde das crianças, a saúde dos seres humanos, é a saúde do planeta, e a saúde do planeta é a saúde dos seres humanos. Né? Não existe uma integridade que esteja fora dessa relação estreita. Né? E, assim, tenho me perguntado, eu vou ler um pouco aqui, vou falar e vou ler, porque eu acho que é mais simples, até porque eu falo muito e lendo fica melhor. A pergunta é um pouco assim: o que ensinar às novas gerações em termos de necropolíticas que possibilitam a queima das florestas, o envenenamento dos rios, o extermínio de populações indígenas, afro-brasileiras, pobres e pretas das periferias das grandes cidades? Como fazer frente a um modelo civilizador que, nos últimos 50 anos, extinguiu 68% de todos os mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis que existiam em 1970, que manteve intocadas apenas 25% das terras do globo. Né? Então, eu vejo que hoje há um caminho fundamental, assim, pensando
propostas é o caminho da gente pensar em arvorecer, em verdejar, em desemparedar, em buscar essa conexão, né? Mesmo que seja em ações micropolíticas e também em ações macropolíticas, né? E aqui, andando em São Paulo, dessa vez que eu vim agora, eu fiquei muito mobilizada com a intensa atividade da construção civil, né? Eu vou ter uma sobrinha neta paulistana, e isso está me deixando muito contente, muito desafiada, né, de pensar como é que aqui em São Paulo, no caso, essa menininha vai nascer em Pinheiros, bairro do Paraíso. A construção civil está uma coisa impressionante. Então, o pai dela, o meu sobrinho, está dizendo, eu não sei onde é que eu vou levar minha filha para brincar, onde é que ela vai pisar na terra? Não tem. Né? E, assim, e diante disso, diante dessa realidade, que é uma realidade tão difícil, tão de difícil solução, digamos assim, né? Porque não é uma questão só de defender que tenha terra para as crianças botarem o pé, né? O mercado já está vendendo areia cor-de-rosa, areia azul para botar isso, né? Tem a grama sintética, quer dizer, não se trata só disso, se trata de é preciso ter planeta, é preciso ter natureza, então é preciso ter política pública, macropolíticas públicas que se coloquem em oposição a uma lógica que é devastadora, né? Então, assim, nessa história toda, diante desses desafios todos, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o Grupo Infâncias, eu sou coordenadora dele, Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental, com o NINA, que é o Núcleo Infâncias, Natureza e Arte da Unirio, a gente vem buscando radicalizar mesmo movimentos de buscas de outras referências, né? E a gente vem encontrando entre os nossos povos originários, os nossos povos tradicionais, né? A gente vem buscando entre os povos indígenas, quilombolas, populações agroextrativistas, como os seringueiros, os castanheiros, as quebradeiras de coco de Babaçu, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os caiçaras, os grupos associados a ecossistemas específicos, como os pantaneiros e os vaqueiros, a gente vem buscando outras referências, né? Porque são povos que se orientam, que têm a sua organização, a sua vida. É incrível, porque a gente pode imaginar o que tem a ver um seringueiro com um jangadeiro ou com um pantaneiro. Por que se organizam todos dentro de uma única categoria antropológica, que é povos e comunidades tradicionais? Porque todos eles são povos que têm a sua vida organizada pelos ciclos da natureza, a hora que trabalha, a hora que não trabalha, tudo está assim organizado, né? Por outro lado, eles são povos que eles não estão organizados, quer dizer, isso leva a gente a ver que não é pelo pressuposto fundamental da modernidade que eles organizam a vida, né? Eles organizam, não é pela lógica de divórcio entre seres humanos e naturezas, né? Eles se organizam por princípios que são opostos à lógica do capitalismo, eles se organizam na lógica inversa do antropocentrismo, do individualismo, da competição e do consumismo. Então, a gente precisa buscar referências para que a gente possa não só pensar a relação das crianças propriamente orgânica com a terra, mas que a gente possa pensar como trabalhar nas nossas instituições escolares esses outros valores, essas outras formas de viver numa perspectiva oposta do antropocentrismo, do individualismo, do consumismo, né? Então, nesse movimento, eu vou voltar aqui a ler um pouquinho. Atentos aos movimentos de conceber a existência em conexão com o cosmos, nós temos nos voltados especialmente para os povos originários, interessados em perceber o lugar das crianças na organização das sociedades deles e nos processos de constituição de sujeitos coletivos. A gente pensa que a gente precisa buscar caminhos de fazer frente a um sistema de poder
que sobrevive graças à captura, à dominação e ao controle das energias dos seres viventes, sejam eles humanos ou não humanos, né? A gente entende que, para isso, é preciso mudar a escola, que a escola é um aparelho ideológico de Estado. Ela foi criada, né? Ela se afirma como instituição educadora das crianças com a modernidade. Ela traz as marcas, né, de um modo de pensar a vida e que atua no sentido de desenergizar, né? No sentido de conter os desejos, de controlar as vontades, de expropriar a alegria, de semear a tristeza, de colher subserviência, né? De ensinar a docilidade. E isso, a gente precisa pensar pedagogias na contramão disso, que sejam descolonizadoras, e isso nos remete a pensar em grupos infantis não oprimidos por regras, normas, rotinas que colonizam, né? Então, a gente traz as infâncias originárias como contraponto ao pensamento ocidentais, porque no pensamento indígena, as crianças, desde que nascem, elas são recebidas pelos adultos como seres plenos, espíritos cosmológicos, com poderes de dizer sobre si, sobre os adultos e sobre o mundo, né? A gente busca exatamente evidenciar dimensões, comportamentos e atitudes que são pouco prestigiadas no Ocidente, como o cuidado com as crianças, né? A liberdade que é mediada pelo coletivo, e esses valores da autonomia, da liberdade, do cuidado, eles ocupam o coração das culturas indígenas, eles pautam a educação das crianças indígenas, né? E as nossas crianças também têm necessidade disso. Então, como é que a gente pode buscar referências, né? Mas a gente tem buscado, exatamente, a gente tem buscado referências no campo da antropologia da criança, com as professoras, e do campo da educação escolar indígena também, né? A gente vem procurando aprender, especialmente com uma professora da antropologia, que é a professora Antonella Tassinari, mas também a professora Maria Aparecida Bergamache, do Rio Grande do Sul, e um grupo imenso de antropólogos, né, da antropologia da criança, também um tanto na história da criança, na geografia da infância. No caso da história da criança, tem os estudos da professora Mary Del Priore, com vários grupos que, inclusive, um deles, que é aquele livro História das Crianças do Brasil, ele traz, né, essas crianças que vinham nas primeiras caravelas e que tem uma história, não sei se vocês conhecem, que os primeiros... que quando isso está escrito na carta de Pero Vaz de Caminha, que quando as caravelas se afastaram da costa, retornando a Portugal, ficaram 4 pessoas em terra. E as caravelas se deram conta disso, eles, os navegantes, né, e eles voltaram para buscar essas 4 pessoas que tinham ficado. E eles só conseguiram encontrar 2. As crianças ficaram. E a gente tem uma ideia de que as crianças ficaram porque elas quiseram ficar, né? Porque no navio elas eram extremamente violentadas, estupradas, as crianças eram a escória do navio. Cada vez que havia risco de naufrágio, as crianças eram jogadas ao mar para equilibrar o peso dos batéis. Isso são os estudos, né, da história daqueles tempos, das caravelas, que falam nisso. E a gente, então, parte da ideia de que as crianças quiseram ficar, porque as crianças aqui elas eram bem tratadas. Os Tupinambá tinham um grande apreço pelas crianças. E até hoje eu trabalho, né, a gente também faz pesquisa já há 13 anos, com os Tupinambá de Olivença, que são aqueles povos que primeiro receberam, né, e que até hoje a gente identifica, embora sejam povos já muito, que vivem em relação muito, que foram dispersados, na verdade, que voltam na luta a se encontrar, mas que até hoje eles têm algumas marcas, algumas características, na própria creche, né, que é muito interessante. Eu, quando me vejo, eu estou fazendo reunião, daqui a pouco todas as professoras estão na reunião, cada uma com um bebê no colo,
dando mamar, é uma coisa assim muito colada mesmo, né, no corpo, no desejo. E, então a gente tem ido buscar esses povos, muito buscando essas referências, né? E na literatura da antropologia, especialmente, né, fica muito evidente a forma carinhosa, a forma amiga e a forma horizontal. As relações são horizontais. A relação entre adultos e crianças não passa por uma perspectiva, ela não é adultocêntrica, né? Então, acho que esse é um ponto central na nossa... Se a gente quiser mudar alguma coisa, me parece que passa por aí. A gente quer identificar, então, concepções, sentimentos, valores que nos orientem no sentido de educações que sejam cuidadosas da vida. Nós dizemos vidas e dizemos infâncias porque, mesmo contrapondo duas culturas, a gente não pode deixar de considerar a diversidade de culturas indígenas, né? Não é um povo, são muitos povos, né? Mas nós temos duas culturas que nós estamos querendo contrapor: a ocidental moderna, que se globalizou hegemonicamente, versus uma cultura indígena que é composta por uma diversidade de costumes, mas que elas possuem traços em comum. E quais são esses traços? A centralidade na relação direta e integrativa com a natureza e modos de vida em que prevalece o coletivo sobre individual, né? A gente vem recorrendo a autores e vem se inspirando em autores que têm diferentes matrizes teóricas. E a gente especialmente tem recorrido ao Spinoza, entendendo que a filosofia dele corresponde a cosmovisões de povos originários europeus em choque com o capitalismo ascendente do século XVI, né? E as nossas análises também são tecidas no diálogo entre a filosofia spinozana e com epistemologias nativas brasileiras. E que o que articula essa tessitura aí é a existência, a utopia de um mundo em que seja bom existir. Bom no sentido vital, né? Um sentimento de satisfação, de estado de espírito que flui levemente com a vida. Satisfação pessoal que decorre, pessoal e grupal, que decorre de ações adequadas, nas palavras de Spinoza. O que é isso? Ações orientadas pelas causas de cada pessoa e pelas causas de grupo, e não pelas causas que são impostas. Então, por aí, a gente traz algumas ideias sobre cuidado, sobre liberdade e autonomia, sobre pertencimento ao coletivo, né? Então, a própria Aparecida Bergamaschi, quando ela fala das crianças e dos adultos, ela fala de crianças, de uma presença calma dos adultos, né? E ela diz que é evidente a primazia dedicada às crianças que acompanham os adultos em diferentes situações de vida, sem jamais ser motivo de contrariedade. Ela está falando de povos Guarani do sul, da região de Porto Alegre. Mas, se a gente pegar os Tupinambá, o Notodzod, ele vai dizer que os Tupinambá jamais ofendiam as crianças, nem lhe davam castigos, nem os doutrinavam ou repreendiam por qualquer coisa que fizesse. E era por isso mesmo que eles respeitavam seus pais e aqueles que eram os mais velhos do que eles. A Sandra Benites, que é uma doutoranda lá do Museu Nacional, da UFRJ, ela é uma Guarani-Mibiá, e ela vai falar do período de gravidez, do período de pós-parto, né? Então, ela vai dizer que, desde a gravidez e no período pós-parto, já há todo um trabalho com os pais no sentido de preparar as condições de manter a qualidade de vida desse ser guarani, né? Ela vai dizer assim: ensinamos os nossos filhos a serem calmos, a falar em baixo. É assim que aprendemos a ser guarani. Se falar alto, gritando com as crianças, elas não entendem nada e, quando eles crescerem, serão adultos agressivos, perturbados. Quando você ouve gritos, você fica confuso, angustiado. O objetivo da educação é ensinar a criança a gostar de viver naquele lugar, na casa dos pais, gostar da vida aqui nesse mundo, né?
Na maioria das culturas indígenas, para cada ser que chega, ele vem integrar um mundo ancestral, onde os seres humanos, as terras, as águas, os saberes, os sentimentos, os espíritos, os deuses, existem absolutamente integrados, amalgamados. Tem um antropólogo, educador, chamado Justino Rezende, daquela região ali do norte do Amazonas, já fronteira com a Bolívia, que ele diz assim: as terras sobre as quais nos apoiamos, pisamos, andamos, deitamos, descansamos e trabalhamos, são cultivadas pelos corpos de nossos avós e avós, pais, irmãos e mães, irmãos e irmãs. Os adubos da nossa terra são os seus saberes, tradições, músicas, ritmos, ornamentos, sonhos, discursos. Os perfumes das árvores, folhas, flores e frutos abrem nossas visões, audições, melhoram nossas inteligências, sabedoria. Todos esses diferentes perfumes foram aspirados e respirados por todas as pessoas que viveram nos tempos anteriores a nós. Então, essa perspectiva da ancestralidade, isso é alguma coisa que a gente precisa, me parece, retomar na nossa educação aqui, né? Cada criança que chega, ela é vista como um ser de fato, portador de um espírito que precisa ser cativado para ficar na Terra. Eu acho que esse ensinamento também vale para nós, né? A psicologia, eu acho que talvez possa nos ajudar muito. A gente vê como que as crianças se afastam, os jovens se perdem, né? Muitas vezes, de um convívio democrático, saudável, amigável, né? E como talvez a gente possa aprender com esses povos indígenas maneiras de cuidar mais para que isso se preserve, né? A educação guarani, ela é um movimento de incorporar as crianças ao mundo a partir de seus modos de agir e de dizer. Não se espera que as crianças sejam outra coisa, que elas se comportem de maneira que não tenha origem nos seus próprios interesses, naquilo que é autêntico dela, que é expresso nas suas escolhas, nos seus atos. Não há uma pressão, não há um direcionamento, não há definições prévias sobre como deve se comportar. Cada pessoa é respeitada em seus jeitos, em seus desejos, em seus ritmos próprios. Como seria uma escola dessa maneira, né? Nas culturas indígenas, ao nascer, as crianças, elas são recebidas como pessoas que têm já algo a dizer. Na nossa ótica ocidental, elas são seres sociais, elas são seres da cultura. Mas, sobre a ótica indígena, há um ser espiritual que antecede a sua constituição orgânico-cultural, né? E esse ser espiritual precisa ser cuidado, né? Nas nossas culturas ocidentais, a gente, um pouco, ainda que na universidade, ainda que nos nossos estudos, as crianças hoje, a gente considere as crianças como seres da cultura, né, como crianças, como infâncias, no senso comum, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente trata ainda as crianças como seres impetuosos, alienados em relação à realidade da vida, né? A nossa visão, ela ainda é referente à modernidade de Locke, de Rousseau, do século XVIII. Mas o que impera está na origem, o que impera ainda hoje, essa relação, né, em que a gente se coloca sempre à frente delas, passando da primeira série para a segunda, para a terceira, sempre numa ordem, né? Gente, é só a gente olhar, pega o dia a dia de uma criança na creche, todos os momentos da vida dela são ditados por a ordem que algum adulto deu, a hora que canta, a hora que senta, a hora que levanta, a hora que dorme, a hora que acorda. Isso é impossível, isso é absolutamente contra a natureza. Eu estou querendo chegar nessa questão como uma questão da natureza, né? Então, o que impera é essa situação que está na origem do lugar social subordinado que as crianças ocupam. O processo de aprender a se tornar um ser moral e ser de razão se dá na escola. É nesse lugar que ela vive essa condição de criança hífen aluno. A gente não olha para as crianças como pessoas. A gente pergunta, Lego, quantos anos elas têm?
e em que série elas estão. A gente olha para a criança pelo filtro de criança-aluna, né? É por esse viés existencial que a sociedade incorpora, porque a criança também vai assumindo esse lugar de criança-aluna, digamos assim, né? Aí vem uma outra questão, que é a questão do corpo. Na aldeia ou na cidade, os processos educativos têm os corpos como suporte. Nas aldeias, os corpos são livres, né? Aqui, eles se subordinam aos interesses da sociedade, aos interesses da escola. O emparedamento, né, esse estado de viver entre paredes, que impede o estado de ser livre, está relacionado ao objetivo de que o ser esteja em função de definições alheias, dos professores, das rotinas, dos projetos curriculares, né? A educação indígena, ela faz um investimento forte na produção de corpos belos e saudáveis. O Luiz Rufino, que é o professor do Rio de Janeiro, nosso colega lá da UERJ, ele vai dizer, talvez, que a resistência ao carrego colonial dos povos negros venha desse investimento, e dos povos indígenas, nesse investimento na produção de corpos saudáveis, né? Uma educação que não está voltada para a assimilação de conhecimentos e a transmissão de ideias. Uma educação que reconhece aquilo que se sabe, uma educação que reconhece que aquilo que se sabe é incorporado, toma assento no corpo, e esse corpo deve ser adequadamente produzido para receber os conhecimentos. Aí a gente vai ver que, nessa perspectiva, corpo e mente, desejo e conhecimento não se contrapõem. Eles estão, a integridade está garantida, né? E aí, essa visão, essa posição, ela está muito bem relacionada, está muito conectada com a posição do Spinoza, que ele diz assim: quanto mais cada pessoa busca o que lhe é útil, quanto mais ela se esforça para conservar aquilo que é seu, e é capaz disso, tanto mais dotada de virtude, de alegria, de felicidade. E, inversamente, à medida que se descuida de conservar o que é seu, ela é impotente, né? Então, a liberdade que os povos indígenas oferecem às suas crianças é uma aposta na sua potência dela se lançar aquilo que afeta, aquilo que interessa. Um corpo aprisionado é um corpo desconectado de si, de suas vontades, de seus desejos. É um corpo alienado de si. A liberdade conectiva, ela é condição da plenitude, porque o ser vivo é parte da natureza, e é em estado de interconexão que os seres se organizam e que se autorregulam. E se tudo está em rede, a integridade pressupõe entrelaçamento. Se eu existo em estado de interconexão com o cosmos, eu só me realizo nessa condição de interconexão. Quando eu prendo, quando eu aprisiono, quando eu emparedo, eu limito a possibilidade dessa conexão, de estar diante daquilo que me afeta, diante daquilo que me apaixona, diante daquilo que eu desejo. Diante daquilo que eu desejo pesquisar, conhecer, porque nós, os seres humanos, as crianças, são seres pesquisadores, né? Então, nós somos corpos apaixonados porque nós somos partes da natureza, constituídas de infinitos modos de expressão, né? Crescer, na visão do Spinoza, crescer como ser humano livre significa aprender a escolher bons afetos e bons encontros, né? Porque essa liberdade, evidentemente, é uma liberdade cuidada, né? Bom, e aí, o que a gente tem de realidade nas escolas, nas creches e nas pré-escolas? Hoje eu tenho dados muito recentes de Niterói, de uma orientanda que está fazendo pesquisa lá. A grande maioria das crianças passa entre 30 e 60 minutos ao ar livre, num período escolar de 8 a 10 horas, ainda esses são os dados, 30 a 1 hora, num período de 10 horas, né? E a situação se agrava nos berçários e ainda mais nas séries iniciais, né? Aí ela se agrava mais ainda, porque aí eu brinco dizendo assim, aí entra na linha de montagem.
E aí a situação se complica, né? Eu vou pular aqui, falando um pouco agora sobre a questão do pertencimento, né? Eu falei um pouco da questão do cuidado, da questão do corpo, e falando da questão do pertencimento ao coletivo. É em condições de liberdade e autonomias que as crianças circulam e transitam nas aldeias. Elas aprendem olhando, observando toda a realidade, estão presentes em toda parte e nas áreas circundantes, participando da realidade concreta do dia a dia. Seus conflitos e contradições estão perfeitamente articulados com a aprendizagem e responsabilidades da vida, que nas comunidades indígenas começam muito cedo. Então, aí eu queria entrar também um pouco na questão das nossas concepções curriculares, né? A gente ainda está preso nessa ideia de separar o corpo da mente, de nos entendermos como distanciados, essa perspectiva cartesiana, e o pensamento ocupando sempre um lugar que não é o lugar do corpo, né? A gente, em geral, propõe muita abstração para as crianças. Me parece que, num momento desse, como a gente está vivendo, a gente precisa trabalhar coisas concretas, a gente precisa plantar. Mas não é só... A gente pode pensar, eu sempre penso uma escola assim, sabe? Imaginando que isso aqui é uma escola. Que aqui, ó, nós cuidamos da literatura, e nós temos espaços ali com as árvores para cuidar dos livros, e ali as tintas, e ali uma cozinha, e aqui um laboratório, um sucatário, e aqui um laboratório de pesquisas, de líquidos, enfim. E nós, educadores, organizados nos espaços, e as crianças livres para circular por onde elas quiserem. E permanecer nesses espaços pelo tempo que quiserem. É muita loucura isso? Eu também acho que não é, e a gente vem buscando isso, né? E essa perspectiva é uma perspectiva que permite, possibilita, em que até a questão dos conflitos, percebe que a questão dos conflitos ela fica minimizada, né? As crianças são livres para circular. Nas sociedades ocidentais, o conflito é estruturante do modo de organização social. A gente se contrapõe, você vai ficar aqui sentado por 8 horas. Outro dia eu estava falando com um menino do ensino médio, e ele estava contando que ele ficava 32 horas por semana sentado nas cadeiras. Ele tinha só 8 horas ao longo da semana, né? Então, é uma situação de conflito, de ostensivo mesmo, que a gente propõe na escola. Nas culturas indígenas, as relações cotidianas também têm conflito, porém a consensualidade é que estrutura o modo de vida coletivizada. Mas aí a gente precisa lembrar que não apenas as crianças e adultos compõem o coletivo. O coletivo inclui também outros seres viventes. Todos são parte de um espaço geográfico que não é paisagem, não é outra coisa em separado do mundo humano, é um pluriverso imanente. Os humanos são concebidos como seres do cosmos. Cada ser é o cosmos, e o cosmos é tudo que existe. Assim, o território, em suas dimensões físico-espirituais, esse território é definidor da constituição do ser. Assim, o espiritual, a cultura e o território se interpenetram na constituição existencial, individual e grupal. Aqui também há similitudes entre as filosofias dos guaranis e a spinozana, né? Eu acho que eu tenho que ir parando, não é verdade? 5 minutinhos, eu vou parar. Diferentemente da concepção de autonomia e liberdade da modernidade, nas culturas indígenas, autonomia e liberdade são compreendidas na ideia de fluxo, incluso num movimento coletivo conjunto de partes inconectadas a favor da vida. A desconexão é uma força antagonista ao fluxo vital. Ninguém é livre sozinho, ninguém é autônomo por si só. A autonomia pressupõe relações coletivas de poder. Ser livre, ser feliz, pressupõe encontro, envolvimento e compromisso com todos os seres viventes, né? E aí eu vou finalizar falando um pouquinho
da BNCC, porque eu acho que a BNCC está aí com toda a força, né? E aí, como é que a BNCC se posiciona diante da emergência planetária? Se a gente for analisar, e eu queria convidar vocês, né, a fazer esse movimento, aquilo que é definido na parte da educação infantil como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e como os campos de experiência, se a gente for estudar cada pequeno texto que tem ali, a gente vai ver que mesmo o brincar, que é o primeiro objetivo de desenvolvimento e aprendizagem, né, como conviver, não existem outros seres naquele texto, só existem brincar entre seres humanos, conviver com seres humanos. O explorar tem outros seres, mas é estranho, porque é exatamente no explorar é que se coloca a questão de domínio e de controle das outras formas de vida, que é a marca da modernidade, né? Então, na visão do Deleuze e do Guattari, há dois planos que sustentam as ideias. O plano de imanência, que permite a manutenção da vida integrada ao universo, e o plano de transcendência, que situa o humano para quem ou para além da condição terrena. Situando-me no primeiro plano, eu tenho como referência a concepção de que nós nos constituímos como seres na Terra, né? E aí, apoiada nessa filosofia não hegemônica e nessas epistemologias nativas, a gente afirma esse lugar de humanos como seres que têm as suas raízes encravadas, brotadas na natureza, né? Eu tenho pensado que a BNCC ela vai por outro caminho. Ela foi construída a partir de referências transcendentes, ela é desencantada e situa as crianças de costa para a biodiversidade. Os campos de experiência e de conhecimento, se você for fazer uma análise do texto dele, e se você for pegar aquela lateral que fala das etapas, ela continua falando de uma natureza que é objeto de domínio, de controle, alguma coisa que precisa ser conhecido para que os humanos desfrutem dela, para que os humanos se sintam bem nela. Eu acho que ela merece um estudo cuidadoso, né? Porque eu acho que a gente precisa pensar que pessoas seriam as nossas crianças se elas pudessem circular livremente pela escola, essa instituição que, de lei, é um espaço das crianças, né? Como se desenvolveriam meninos e meninas se, de acordo com sua vontade, escolhesse estar onde lhes apraz estar, decidissem sobre do que participar, o que pesquisar, o que aprender. Que seres seriam esses educados em ambientes de convívio entre crianças de todas as idades? Isso de separar por faixa etária. Gente, Vygotsky, há quanto tempo a gente aprendeu Vygotsky? A gente sabe que você aprende em estado de interconexão com todas as faixas etárias. É com diferente que você aprende, e a gente continua separando por faixa etária. Então, a gente não consegue botar a construção abaixo, mas será que a gente consegue produzir outros modelos de estar na escola, outros espaços, né? Então, é isso. Eu gostaria de dizer que a gente precisa aprender com esses povos outros modos de viver, para se inspirar. Não se trata de voltar para a aldeia, porque a gente não é o caso, nem ninguém está interessado, nem ninguém quer. Eu até gostaria um pouco, mas... né? Mas tem uma questão que é superar o antropocentrismo, superar o adultocentrismo, desmontar esse binômio criança-aluna, desentrelaçar o ser do aluno-aprendiz. Eu acho que isso está precisando. E essas são condições mesmo para a alegria, para o poder que emerge das crianças, que são seres orgânico-culturais, que são seres que podem ser seres cuidadores do território, com exercício pleno dos seus direitos de seres biofílicos, de seres cósmicos. Desculpa eu me estender tanto, mas era o que eu precisava falar. Obrigada, viu? Obrigada, querida.
Obrigada, gente. Obrigada. A gente sai com uma outra energia, né? Depois de ouvir a Léa. Obrigada, professora Léa Tiriba, nossa querida, já nos provocando aí muitas reflexões, né? Muitas questões. Então, esse encontro promete, né? De nós podermos nos mobilizar em muitas direções. E eu vou passar, então, a palavra à professora Isabel, Maria Isabel Amando de Barros, que vai nos presentear também do Instituto Alana com a sua fala sobre os benefícios do contato com a natureza na infância. Por favor. Obrigada. Nossa, que responsabilidade, né? Falar depois da professora Léa. Vamos ver se eu estou à altura. Que fala inspiradora. Nossa, muito obrigada. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui hoje nesse encontro, dividindo a mesa com pessoas tão inspiradoras e que têm sido referências para nós, né, lá no Instituto Alana. Bom, meu nome é Bebel, Maria Isabel, mas todo mundo me conhece como Bebel. Eu trabalho no Instituto Alana, que é uma organização que vem trabalhando pelo direito e garantia da defesa dos direitos das crianças e adolescentes aqui no Brasil. Eu trabalho especificamente nesse programa Criança e Natureza, né, que foi já apresentado um pouco aqui pelo JP, aqui na mesa de abertura. E eu, né, fui convidada para falar um pouco sobre os benefícios do contato com a natureza na infância de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Então, o nosso programa lá no Alana, a gente trabalha pela defesa do direito de toda criança viver em um ambiente saudável, fortalecendo seu vínculo com a natureza. E a gente vem trabalhando de uma forma multissetorial, né, porque a gente acha que esse desafio, a Léa abordou um pouco sobre a questão das escolas, mas na fala dela também ficou bem claro que é um desafio da nossa sociedade, né, isso está bem claro, e as escolas são apenas uma das dimensões que a gente precisa pensar, mas a gente está realmente falando de uma nova forma de viver, né? Isso significa cidades diferentes, uma perspectiva de saúde diferente e também uma perspectiva da relação que a gente está enfrentando, como a gente está enfrentando as crises ambientais, entre elas a crise a crise climática e socioambiental, né? Então, a gente vem trabalhando dessa forma mais multissetorial lá no Alana. E a gente começou a trabalhar no nosso programa muito provocado pela publicação desse livro, que procurou sistematizar a forma como a sociedade estava tratando as crianças nas últimas décadas e como que a ausência de natureza começa a promover impactos negativos na saúde física e mental das crianças. Esse livro foi publicado em 2005, ele é todo baseado na relação da cultura norte-americana, especialmente nos Estados Unidos, mas ele também tem uma analogia muito grande com o que a gente vinha vivendo aqui no Brasil, né? Ele procura fazer essa tese, né, de como as crianças estavam crescendo afastadas da natureza e como que isso estava influenciando sua saúde física, mental, emocional e espiritual. A gente traduziu esse livro aqui em 2016, mas também, ao mesmo tempo, a gente é muito influenciado lá no Alana por diversos mestres e mestras brasileiras, né, porque a Léa foi muito feliz em fazer essa articulação. Muitas pessoas já vinham pensando sobre isso aqui no Brasil, né, especialmente as pessoas que estavam estudando a cultura das infâncias brasileiras, né. Uma delas está aqui nessa sala hoje com a gente, então a gente é muito afortunado de ter a felicidade de poder ouvir a Léa ao vivo falando, é um presente muito grande. E a gente também foi muito influenciado por essas duas educadoras baianas, Maria Amélia Pereira, que faleceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e Lídia Ortélio, que são duas pesquisadoras que estavam muito interessadas na forma como as culturas tradicionais, as nossas heranças afrodescendentes e indígenas podiam inspirar, né? Então, foi muito bonito ouvindo a Léa falando, será que a gente pode ter uma escola que não separa por idade? Será que a gente pode ter uma escola
onde as crianças escolhem onde vão, né, que vão fazer naquele dia, e, na verdade, a gente tem essa escola, né? A Casa Redonda é uma escola que exatamente parte desses princípios, né, e vem inspirando há quase 40 anos uma nova forma, uma outra forma de receber as crianças muito pequenas no ambiente escolar. Então, tanto a Pel quanto a Lídia são grandes inspirações. E, por último, a Renata Meirelles, que é nossa colega lá no Alana, e vem fazendo uma pesquisa muito bonita sobre como o brincar pode nos inspirar a receber as crianças de outras formas também, como o brincar é esse elemento essencial na vida das crianças, né? Então, a gente vem trabalhando nesses eixos, como eu já falei, e aí eu queria recapitular um pouco sobre quais são os fatores que têm influenciado, né, nessa forma de organização social que a gente vem recebendo, como é que as crianças vivem hoje em dia, né? Então, a gente tem dados de 2010, né, do recenseamento de 2010, a gente está refazendo o nosso recenseamento esse ano, mas em 2010 a gente tinha 84% da população brasileira vivendo em cidades, né? Sendo que 47% dessas pessoas diziam no censo que não se sentiam seguras nas cidades em que vivem, né? Então, esse é um fator muito, muito relevante na forma como as crianças experienciam os espaços abertos hoje em dia, né? A falta de segurança, essa sensação de insegurança que as pessoas têm, e como a gente se organiza para reverter isso, se enclausurando ainda mais, né? Privatizando ainda mais, condominizando cada vez mais os nossos espaços de convivência, apartaram as crianças do convívio com o espaço aberto e do convívio com as outras pessoas, com esse convívio comunitário que está cada vez mais minado na nossa sociedade, né? A gente também tem um fenômeno que é a diminuição dos espaços verdes, né? Então, embora a Organização Mundial de Saúde recomende ao menos 18 metros quadrados de área verde acessível e qualificada para as pessoas que vivem em ambientes urbanos, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma média de 2,6. Né? Tem bairros que tem 0,8, tem bairros que tem mais que 2,6, mas uma média de 2,6. Então, a gente tem muitos poucos espaços verdes, qualificados e acessíveis. Quando a gente tem algo mais ou menos assim, né? Uma quadra de esportes totalmente depredada, muito pouco. Quando tem, né? A maioria dos bairros não conta nem com espaços como esse. A gente também vive a cultura da aversão ao risco, né? Então, a gente ouve, quando a gente conversa com escolas, com professores, a gente ouve que os professores que têm vontade de mudar alguma coisa dentro da escola, que têm vontade de permitir que as crianças explorem mais os espaços, eles encontram um não nas famílias, né? As famílias têm medo. As famílias têm medo que as crianças se machuquem, que as crianças se molhem, que as crianças se sujem, que as crianças sejam crianças. Né? Então, a gente vive uma cultura de aversão e a gente está minando as crianças daquela mais importante experiência da infância, que é viver experiências, que é experienciar o mundo. Né? Então, a gente vive hoje uma coisa que vem sendo chamada de a extinção da experiência. Né? A gente está privando as crianças de desenvolverem seus repertórios de vida, de experiência. Né? E a gente está tentando substituir isso pelo consumo. Né? A gente está tentando dar coisas para as crianças, materiais, geralmente de plástico, para substituir essa vontade inata que as crianças têm de experimentar o mundo e que, nas culturas tradicionais, é plenamente atendida. Né? Nenhuma criança nas comunidades tradicionais elas têm essa sede de ter, de consumir, né? Porque elas não precisam colocar no lugar, porque elas já estão sendo preenchidas daquilo que buscam. Né? E aí eu gosto também de mostrar essa figura, que para mim é muito significativa, porque eu acho que eu tive uma infância onde eu tive esse privilégio de explorar a cidade onde eu vivi, e eu acho que essa figura explica bem como que isso deixou de ser uma possibilidade para as crianças hoje. Né? Então, essa figura é de Londres, mas é perfeitamente aplicável aqui no Brasil. Esse círculo maior era o que uma criança, em 1919, tinha a permissão de andar.
ela podia, então, fazer compras, ela podia visitar um avô, ela podia ir visitar um amigo, ela podia ir para a escola, ela podia andar nesse raio todo em 1919. Né? Uma criança, em 1950, ela tinha a permissão de andar apenas naquele círculo com o pontinho azul. Uma criança, em 1979, que é quando eu tinha 7 anos de idade, podia andar naquele círculo que tem o ponto rosa ou vermelho. E o menininho, hoje, em 2007, ele pode percorrer apenas um círculo muito, muito pequenininho, que está representado com uma bolinha amarela ali, que está um pouquinho coberta, em 2007. Então, ao longo de 4 gerações, o raio de ação de uma criança numa cidade como Londres, mas isso também vale para Piracicaba, isso também vale para Niterói, isso também vale para Caruaru, diminuiu. As crianças não têm mais autorização para percorrer seu próprio bairro. Né? E isso tem muito impacto na forma que as crianças vivem a cidade, na forma que as crianças se constituem como cidadãos. Né? E aí a gente também fez uma pesquisa lá no Alana, quando a gente começou a trabalhar, a gente fez uma pesquisa perguntando para as famílias, bom, mas então aonde que as crianças vão ter essas experiências? Né? Aonde que as crianças vão subir em árvore? Onde que as crianças vão brincar com água? Onde que as crianças vão brincar com areia? Vão se sujar? E as famílias respondiam para a gente, é na escola. Porque no bairro já não dá para fazer isso, né? Porque é muito perigoso. A gente mora em casas muito pequenas, não dá para deixar para sair, não tem quintal mais. Então, é na escola que as crianças vão ter essas experiências. As famílias diziam claramente isso para nós. E se você perguntar para qualquer família, ela vai dizer que é na escola que ela espera que as crianças façam isso. Né? Mas, na verdade, a gente vive com uma educação completamente voltada para a dimensão cognitiva, como a Leia falou aqui brilhantemente. A gente tem espaços como esse, né, quando tem, né, assim, essa é uma escola da rede pública aqui na Grande São Paulo, esse aqui da rede privada. Né, a Leia trouxe dados sobre como as crianças passam 9, 10 horas em espaços como esse, às vezes tendo a sorte de tomar meia hora de sol, quando dá, né, quando tem sol. Né. E quando tem espaços mais privilegiados, esse é um céu aqui também na Zona Sul de São Paulo, as práticas, as rotinas, os projetos, eles não lançam mão desses espaços. Né? Então, eu tenho também um dado que eu gosto muito de citar, sempre eu cito nas minhas falas, que é também de uma pesquisadora na Baixada Fluminense, que teve presente em 35 dias numa escola de educação infantil. 35 dias ela ficou lá anotando o que as crianças estavam fazendo. Em apenas 11 desses 35 dias, as crianças tiveram acesso ao espaço que era muito parecido com esse. Né? Todos os outros, elas ou choveu, ou elas foram proibidas porque tinham feito alguma coisa errada. Então, é muito comum as crianças serem punidas, então elas não vão ao pátio, ou elas tinham algum trabalho relacionado a, sei lá, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães para fazer. Então, mesmo numa escola com espaço como esse é 10 horas da manhã, né, de um dia de sol, onde estão as crianças? Na sala de aula. Né? Não que eu ache que as crianças não devam, né, estar na sala de aula. Elas podem estar também. Mas, gente, se a escola tem um espaço desse, será que a gente não pode pensar em outras formas de promover os processos educacionais que a gente poderia pensar? Né? Então, esse é o cenário, né, das infâncias hoje, aqui no Brasil e no mundo todo, na verdade, para falar bem a verdade. Né? E o que sobra para as crianças? Né? Tem sobrado o ambiente digital. Na verdade, no Alana, a gente acredita que as crianças têm o direito de experimentar o ambiente digital. É um direito delas, assim como é o direito de todos nós, a viver as oportunidades, a usufruir de tudo de bom, e tem muita coisa boa também no ambiente digital. Mas esse uso precisa ser intencional, ele precisa ser benéfico. Quando as crianças fazem uso de um celular porque não tem mais nada para fazer, ou porque não é permitido a elas fazer mais nada, quando não tem outras crianças para brincar, quando não dá para ir para a rua, quando não tem nada mais, aí esse uso é muito desqualificado, prejudicial, e as crianças perdem com isso. Né?
Então, esse é um dado para dizer como as crianças têm estado cada vez mais presentes, né, no ambiente digital. Esse dado de 2021 acabou de ser lançado. Essa é a pesquisa TIC Kids Online, que mostra como as crianças que são, né, nesse quadradinho mais rosa estão presentes cada vez mais, né? Então, o ambiente digital tem sido o único lugar, né, onde as crianças podem se encontrar, se conectar e, muitas vezes, achar que brincam também, né? Eu trouxe aqui alguns recortes dos efeitos disso. Assim como a Leia, eu também tenho um apreço muito grande pelo movimento, pelo corpo, né? Eu acho que as crianças precisam se movimentar, elas são movimento, elas aprendem pelo corpo. E esses dois estudos, na verdade, duas diretrizes da OMS, um relacionado às crianças bem pequenas, que está nesse canto esquerdo da superior, e outro sobre os adolescentes, são um chamado para o sedentarismo, para a crise relacionada ao sedentarismo que as crianças muito pequenas e também os adolescentes estão vivendo. Então, crianças muito pequenas, de 5 anos, estão já sofrendo uma epidemia de sedentarismo que influencia seu sono, que influencia toda a forma como as crianças se desenvolvem, e os adolescentes chegam ao número de cerca de 88% dos adolescentes no mundo, e o Brasil lidera esse ranking, não fazem o mínimo de 1 hora por dia de atividade física, né, de movimento, né? Um outro recorte, bom, aí a questão das telas, eu acho que eu já falei, né, o impacto é pior ainda na classe D, né, porque na classe A e B as crianças ainda têm alguma possibilidade de brincar ao ar livre, de, às vezes, um quintal, às vezes, um parquinho, alguma coisa assim. Na classe D, muitas vezes, isso não existe. Então, as crianças são ainda mais dependentes do ambiente digital, como alguma coisa para fazer, né? Então, esses dados mostram como isso piorou na pandemia. 27% das crianças tiveram regressão comportamental, crianças muito pequenas, de 0 a 3%. E um outro recorte está associado à miopia, né? Então, assim, a gente está vivendo também uma epidemia de miopia, porque a gente não tem mais a chance de experimentar o olhar no horizonte, né? Então, os médicos oftalmologistas brasileiros, essa é uma manchete de 2021, 76% deles relatam uma alta taxa de miopia associada, né, a 2 fatores, né, que se retroalimentam, né? O tempo prolongado em telas e a falta de atividades ao ar livre. Esse, então, como eu falei no começo, é um desafio sistêmico, intersetorial, que precisa ser enfrentado pelo campo da saúde, pelo campo da educação, pelo campo do urbanismo e também pelo campo da conservação da natureza, né? Sempre pautado pela diversidade e pela inclusão. E de qual contato com a natureza a gente está falando, né? A gente está falando da simples exposição à natureza, simplesmente tomar sol, simplesmente andar do lado de fora. Já faz diferença na vida de uma criança que passa 8, 9 horas por dia numa instituição em 4 paredes, né? A gente está falando de brincar ao ar livre e a gente está falando de aprender, né? Aprender com e na natureza. Eu gosto muito, muito dessa imagem, porque ela é a imagem de uma sala do 1º ano do ensino fundamental, que é justamente quando a gente faz aquela virada, né, e a gente passa, então, a ver as crianças como nessa linha de produção, como a Leia falou. Então, agora é sentar e aprender para valer, né? E essa é uma aula de matemática. Essa professora está dando uma aula de matemática para esses alunos, né? Eles estão em pé, eles estão tomando sol, eles estão engajados, eles estão interessados no que está rolando ali, com aquele monte de pauzinho no chão. E a gente pode perfeitamente aprender desse jeito. A gente não precisa aprender sentado, né? A gente pode aprender em movimento também, né? E isso traz muitos benefícios, né? Então, o contato com a natureza é importante para o desenvolvimento integral da criança em todas as suas dimensões: cognitiva, emocional, social, espiritual e física. Então, agora eu vou apresentar um recorte dos benefícios nessas dimensões, baseado em evidências científicas. Quase todas essas imagens são de escolas no Brasil todo, todas aqui no Brasil, para mostrar que a gente pode fazer uma educação diferente dentro das escolas, né? E eu acho que tem muita gente tentando, né? Tem muita gente se arriscando. Então, na natureza, eu crio, invento, descubro, né? As crianças sentem isso claramente, né? Então, as crianças
elas desenvolvem mais criatividade, mais imaginação. Essas crianças estão construindo uma cabana na escola. Elas desenvolvem habilidades relacionadas à atenção, memória de curto prazo, estão investigando o chão, né? Estão investigando o que está acontecendo ali. O desempenho acadêmico também ele é beneficiado, né? A natureza, significado, sentido, interesse do lado de fora. Né? Então, a gente desenvolve habilidades ligadas à autonomia, independência no processo de aprendizagem, quando eu consigo desenvolver minhas próprias hipóteses, testá-las, né? Investigar o que está acontecendo. Os ambientes de ensino eles são menos estressantes. Né? Essa é uma escola de educação infantil. Né? É muito menos estressante para as crianças estar num ambiente como esse. Né? Isso se traduz em índices mais elevados de aprendizado. Exposição a ambientes naturais traz uma melhora significativa no aproveitamento dos alunos em diferentes áreas de conhecimento. Essa é uma sala de aula que só tem 3 paredes. Então, as crianças percebem o que está acontecendo. Né? É mais ou menos a gente tentar reproduzir o ambiente de uma aldeia. Né? As crianças elas estão conectadas ao que está acontecendo, elas veem as outras crianças, elas veem os outros adultos, o que está rolando ali. Né? Ela não está assim, fechada, né? Sem nenhuma janela. A natureza é lugar de bons encontros, né? E as crianças sabem muito bem disso. Então, elas desenvolvem comportamentos mais colaborativos, elas desenvolvem uma consciência sobre as consequências de suas ações em relação ao outro, elas desenvolvem interações sociais mais complexas durante o brincar. Essas meninas também estão fazendo uma cabana. Quão complexo é isso? Você negociar, você descobrir onde é que tem os recursos, você tentar fazer isso no recreio da escola. Né? Essa é a única imagem que não é numa escola, tá? É num parque, mas a natureza traz paz e me faz sentir bem. Né? Essa é uma frase que as crianças falam claramente quando elas têm essa oportunidade. Né? Então, menos problemas ligados à saúde mental, mais resiliência emocional, efeitos positivos em diversos indicadores emocionais, promove a concentração e alívio do estresse, redução de comportamentos agressivos, saúde física, o corpo. Ao ar livre, posso experimentar meu corpo em movimento. Que valor tem isso para todos nós, seres humanos, mas especialmente para as crianças? Então, a gente é capaz de desenvolver mais explorações sensoriais, consequentemente, a gente tem mais equilíbrio, noção do corpo do espaço. A gente tem visto muitos relatos de crianças que tropeçam no próprio corpo, que não conseguem correr, que não conseguem subir numa árvore, que não tem força na mão, né, para fazer esse movimento aqui. Então, mais tempo de sono, indicadores de saúde melhores, as crianças dormem melhor. Né? Menos doenças respiratórias e alergias, mais vegetação, mais biodiversidade contribuem para menos asma e um sistema imunológico mais saudável, mais coordenação e força motora. Né? Então, olha o corpo todo dessa menina engajado no que ela está tentando fazer, né? Mais sol, mais vitamina D, redução na incidência de miopia, contribuição na redução da obesidade. 1/3 das crianças brasileiras enfrenta sobrepeso ou já é considerado uma pessoa obesa. Isso vai marcar as pessoas para o resto da vida, né? Como uma condição de que vai trazer diversas outras condições de saúde associado a isso. Né? Então, a atividade física não pode ser visto apenas como esporte. Né? A gente precisa brincar também, as crianças precisam correr, subir numa árvore, isso é atividade física. Né? Melhora na nutrição, né? Uma criança que tem a oportunidade de crescer convivendo com uma horta dessa qualidade vai estabelecer uma relação diferente com os alimentos. Né? Cidadania, a cidade é minha também. Né? Quando eu consigo ir a pé para a escola, eu tenho uma outra relação com a cidade, com as ruas. Aprendem sobre o caminho, ganham autonomia e senso crítico sobre o funcionamento da cidade, ampliam o senso de comunidade com as pessoas do bairro e se apropriam do espaço onde vivem. E, finalmente, a gente falou, né, até agora dos benefícios para nós, seres humanos, para as crianças. Mas a gente também desenvolve uma sensação de que a gente sente que ela pertence àquele lugar, mas que esse lugar é lar para as outras espécies também. A gente divide esse planeta com muitas outras espécies. Né? E quando a gente tem a chance de ter uma infância mais rica em natureza, a gente talvez consiga desenvolver
um senso de pertencimento e cuidado com a terra e os demais seres vivos. Na verdade, as pesquisas apontam para que, sim, a gente consegue desenvolver um comportamento pró-conservação durante a infância que vai perdurar pela vida adulta, né? E isso daí não tem pesquisas, tá? Mas eu acredito muito fortemente que quando a gente amplia nosso repertório de experiências significativas com o mundo, com as outras pessoas, com as outras espécies, a gente vai desenvolver também uma habilidade que vai nos ajudar a estabelecer uma relação melhor com a tecnologia. Eu acho que quando a tecnologia deixa de ser a única coisa legal para fazer, eu acho que as crianças têm uma chance de estabelecer uma relação mais intencional e isso vai ajudá-las a estabelecer uma relação mais saudável com o ambiente digital. Bom, tudo isso, mais ou menos, grande parte disso que eu falei agora está sistematizado nesse documento, que é um manual que a gente fez junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu trouxe algumas cópias aqui, tem acho que para todo mundo, em papel. Esse documento também está disponível online. Tem sido uma importante ferramenta para nós de advocacy no trabalho que a gente tem feito no Alana pela defesa das crianças, pelo contato das crianças com a natureza e pela defesa também de mais natureza para as crianças. Eu também trouxe um último documento que foi lançado em 2021, que é uma revisão sistemática pela maior revista de pediatria norte-americana, que também chega a essa conclusão, né? Eles fazem uma revisão sistemática de todos os trabalhos que têm sido publicados em inglês sobre isso, e eles chegam à conclusão que já existe mais do que evidência suficiente para os pediatras como um todo, como um corpo técnico, advogar pelo contato com a natureza nos espaços onde as crianças vivem, aprendem e convivem. Sobre a pandemia, né, o JP já falou um pouco sobre esse estudo que a gente fez, né, a gente também procurou entender como é que a gente podia aprender um pouco mais sobre a experiência que as crianças tiveram na pandemia em relação à natureza, como que as famílias estavam pensando sobre isso. Então, a gente fez uma pesquisa no Brasil todo, porque a gente tinha notícias de que muitas famílias, aquelas que tinham esse privilégio, procuraram outros espaços, se mudaram para casas de parentes fora, né, das cidades, e a gente teve muitos relatos de crianças que deixaram de ter alergia, de crianças que dormiram melhor, de crianças que deixaram de ser tão agressivas e passaram a conviver melhor com as famílias, né? Então, esses dados estão nessa pesquisa. As famílias também, a gente procurou também responder essa segunda pergunta. As famílias planejam priorizar ou não o contato com a natureza no pós-pandemia? Será que a gente aprendeu alguma coisa com isso? Quais são as barreiras para que isso possa acontecer? E, finalmente, se as famílias passaram a valorizar mais a conservação da natureza, pensando na saúde e bem-estar das pessoas. E os resultados foram aquilo que o JP já falou um pouco, né? 81% das famílias perceberam que o contato com a natureza permitiu que as crianças passassem pela pandemia com mais saúde e bem-estar, aquelas que tiveram possibilidade de fazer isso, né? Em relação ao futuro, 75% das famílias pretendem levar as crianças mais vezes para espaços públicos, como praças e parques, e 64% das famílias passaram a valorizar mais a conservação da natureza. Então, a gente vê isso como realmente uma oportunidade da gente repensar, né? Eu acho que a gente está muito nesse momento de repensar nossas novas formas de se organizar, políticas públicas. Então, esses são insumos que a gente está procurando usar como realmente um incentivo, né, para que essas mudanças aconteçam, né? A gente também publicou uma nota de alerta, né, com a Sociedade Brasileira de Pediatria a respeito disso, como é que a natureza pode ser uma peça nesse enfrentamento, né? A gente sabe que não é a solução para todos os problemas, mas a gente está vivendo um enfrentamento muito sério, né, de doenças mentais, de doenças emocionais. As crianças estão precisando muito de diversas estratégias, e a gente acha que os espaços abertos, o brincar do lado de fora, pode ser uma dessas estratégias desse enfrentamento que precisa ser feito na promoção de saúde e bem-estar, tanto das crianças como dos educadores também, né? E a gente, então, vem procurando trabalhar com um conceito que a gente vem chamando de escolas saudáveis, que são escolas que são
mais saudáveis para as pessoas, mas também são mais saudáveis para as cidades. A gente vem procurando trabalhar um pouco sobre como que as escolas podem funcionar também como peças nesse enfrentamento de que a gente vai precisar mudar a forma como as cidades se organizam para enfrentar as crises que estão postas, né? A crise climática, a crise da biodiversidade e a crise da poluição, né? O desemparedamento como resiliência, né? Então, as escolas, a gente acredita, né, elas podem compor o sistema de áreas verdes da cidade. Se a gente quebrar o cimento, se a gente repensar nas escolas, elas podem ser cenários como esse, né? E compor o sistema de áreas verdes de uma cidade, porque a gente tem muitas escolas. Então, se cada uma delas funcionar como esse polo, né, difusor, a gente pode ter, então, um sistema de áreas verdes mais robusto, que vai contribuir para a permeabilidade do solo. Então, a gente vai poder contribuir para que a gente enfrente menos problemas relacionados a enchentes, enfim, coisas relacionadas com a impermeabilidade do solo, né? A gente vai contribuir para a diminuição da poluição, a gente vai possibilitar conforto térmico e suporte à biodiversidade, né? Esse é um pátio escolar em Palmas, né? Quem já foi para Tocantins sabe o calor que é lá, né? Então, a gente precisa apostar nas árvores como uma solução para essas ondas de calor que vão ser cada vez mais frequentes no mundo todo, né? Então, esse é um pátio escolar, essa é uma cozinha onde as crianças brincam na sombra, né? Conforto térmico e suporte à biodiversidade. Então, a gente acha, né, na verdade, não somos só... Na verdade, isso vem sendo falado já em diversos outros contextos, de que o modo como se vive a infância tem um efeito espacial sobre a cidade, né? Então, a gente pode, talvez, influenciar a forma como as cidades também se organizam, né? Então, as escolas saudáveis, elas são baseadas na naturalização de pátios escolares, na mobilidade ativa, né? A gente apostar em caminhos escolares e que as crianças possam ir mais a pé para a escola, caminhos escolares e urbanismo tático, ou seja, a gente levar as crianças cada vez mais para o lado de fora, de uma forma segura e brincante, né? E isso vem sendo advogado como uma solução, né, para esse enfrentamento da crise que a gente está vivendo e a gente vai enfrentar cada vez mais, né? Então, esse é um documento da ONU, né, esse do lado esquerdo, e as escolas são vistas como um componente muito importante nesse enfrentamento que é global, né, que é sistêmico, digamos assim, e esse do lado de cá é a cidade de Barcelona, que vem procurando fazer isso como política pública, né, procurando trabalhar especificamente na promoção do esverdeamento das escolas e do ambiente dos territórios educativos como uma estratégia no combate a essa crise que a gente está vivendo, né? E aqui também um documento muito recém-lançado, que fala sobre como que a conexão entre o bem-estar das crianças e a resiliência climática estão ligados, né, e como que os espaços para o brincar, os espaços para o brincar e o convívio podem ser repensados dentro dessa nova lógica. E aqui no Brasil, né, o que a gente está fazendo? Eu adoro esse movimento, eu acho que esse é um movimento que traz uma resposta genuinamente brasileira para esse enfrentamento, né? Eu acho que quando a Leia falou sobre, bom, que escola é essa que a gente sonha? Será que as escolas não podem ser diferentes? Eu acho que já tem muita gente tentando fazer isso. Eu acho que esse movimento chamado Quintais Brincantes é um deles. Eu acho que ele traz essa coisa tão brasileira, né, que são os terreiros, são os quintais, que são tão influenciados pelas nossas tradições ancestrais, né, pelo que os povos indígenas nos ensinaram, pelos povos afrodescendentes nos ensinaram, que é essa mistura entre cultura, entre comunidade, entre natureza, tudo junto, misturado, recebendo as crianças de uma forma afetiva, de uma forma
pouco ocidentalizada, né? Então, os quintais brincantes, na minha opinião, são uma das grandes esperanças e vem promovendo uma conexão entre pessoas que vêm pensando dessa mesma forma no Brasil inteiro, procurando quintalizar as nossas escolas, né? Então, eu acho que quem tem interesse em conhecer esse movimento, recomendo muito. Então, finalmente, queria terminar com essa frase de que as crianças precisam da natureza, a natureza precisa das crianças e as cidades precisam de ambas, né? Então, eu queria só fazer essa provocação de que a gente pode, talvez, trazer soluções que sejam boas para todo mundo, né? Para as crianças e para as nossas cidades também. Muito obrigada. Bom, então, acho que aproveitando, né, agora a gente já vai também passar para a nossa terceira palestrante, a Elisete Leão, doutora Elisete, que vai estar nos falando sobre saúde e natureza em tempos de pandemia de Covid-19, uma relação necessária. Elisete, muito obrigada por você estar com a gente. Você já ajuda? Bom dia, pessoal. A melhor coisa da gente ter um evento presencial é que a gente não precisa mais falar sentada, né? E a gente não precisa estar de pijama, necessariamente, na parte de baixo, né? Quando a gente está num movimento online. Eu, particularmente, sofri muito. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, Marilene, né? De reencontrar aqui com as pessoas queridas, o pessoal da Alana, super parceiro. A gente só vai ampliando esse grupo de pessoas, ouvir a Lé, né? Meu Deus, que é isso? Se você já estava com medo, Bebel, agora eu sou a última da mesa. Imagina o que é falar depois dessas duas pessoas. E aí, assim, eu preciso falar alguma coisa para vocês, né? Eu não trabalho com crianças. Então, isso talvez possa causar uma certa decepção aqui na plateia que me ouve, né? Eu trabalho com adultos e sempre que eu venho, eu aprendo muito, né? E assim, vou vendo essa coisa das crianças e acabo trazendo isso também para a minha prática como pesquisa. E eu fico pensando que o problema são os adultos, né? O problema são os adultos. E nós temos muitos adultos. E o que é que nós vamos lançar a mão de estratégia para lidar com esses adultos? Para que eles transformem as escolas, para que eles transformem as cidades, né? Porque as crianças que pegarem essa transformação, a gente vai ter outro mundo, né? Mas o problema é que a gente tem muito adulto que não passou por essas escolas que nós estamos sonhando, que não vivem nessa sociedade ainda que nós estamos sonhando, né? Então, a gente tem muita coisa aí para pensar. Eu fiquei muito tocada com a fala da Aleia, né? Eu tive uma pequena experiência com indígenas em 2 expedições científicas, uma em 2017, lá no Vale do Javari, né? Infelizmente, onde os meninos morreram, foram assassinados lá. Eu passei por todos os lugares ali que eles citavam, todos os rios e todos. O Matiz, que estava ajudando a abrir a picada lá para encontrar os corpos, eu estive com eles, né? Eu dormi nas aldeias, eu fiquei um tempo lá. E aí, a Leia falando dessa questão da nossa ancestralidade, da nossa resistência indígena e tudo mais, eu gosto muito de uma frase do Krenak, que diz que, na sociedade indígena, eles primam pelo bem viver, né? E, na nossa sociedade, a gente prima por se dar bem, que é outra história, né? E a gente tem, então, um caminho todo para trabalhar com isso. Bom, eu sou formada em letras, então a minha experiência com crianças e adolescentes ficou há muitos anos, não que eu não tivesse tido, mas já fui numa outra vida, né? Depois eu fiz enfermagem, hoje eu atuo como pesquisadora no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. E sempre trabalhei com dor. Há 30 anos eu trabalho com dor crônica na área de pesquisa, e nos últimos, de 2016 para cá, eu comecei a trabalhar com natureza e saúde, né? Sou uma bióloga de coração,
né? Então, assim, existem muitas Lis dentro de mim, né? Então, eu sou uma bióloga de coração, sempre gostei de natureza, sempre gostei de animais e de fotografia de natureza. E eu vi com muita alegria no programa que vocês vão passarinhar, né? Hoje, no final do dia. A gente tem um amigo comum, né, Bebel? O Luciano, que ele fala que passarinhar vai salvar o mundo, né? E eu também acredito piamente nisso, porque, inclusive, quando eu voltei a observar aves e fazer fotografia de natureza, isso foi por meados de 2012, isso foi gradativamente mudando, inclusive, a minha linha de pesquisa. Né? Foi aí que eu trouxe, a Clara estava comentando aqui do nosso projeto que a gente fez lá de trazer imagens de natureza para dentro do hospital, né? Porque a gente vive numa sociedade doente, e eu trabalho num lugar onde as pessoas estão mais doentes ainda, né? Quando elas chegam para se tratar. E esse, às vezes, é um momento muito interessante até, porque como as pessoas estão muito fragilizadas, elas começam a prestar atenção em coisas que elas não estavam prestando atenção antes, né? Se você precisa fazer um transplante de medula e você fica 6 semanas dentro de um quarto, né? Esse balançarzinho das folhas que a gente está vendo ali fora passa a ser muito importante. E se a gente olha para aquela foto que a Bebel trouxe, que desde 2008 nós somos seres urbanos, todo mundo vive muito mais nas cidades, às vezes você não para prestar atenção naquele balanço das folhas ali fora. Mas se você está internado, e se você fica ali muito tempo, as paredes acabam, né? Com muito pouca gente entrando no seu quarto, né? Então, isso começa a fazer muito sentido, novamente, para as pessoas. Então, ali é um lugar onde a gente encontrou, né, uma possibilidade de falar dessa importância da natureza para a saúde humana e também da não humana, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sou fotógrafa de vida selvagem, e o meu grupo de pesquisa chama E-Natureza, Estudos Interdisciplinares, né, sobre a conexão com a natureza, saúde e bem-estar. E ele é um grupo, como o nome diz, interdisciplinar mesmo, e a gente prima pela saúde e o bem-estar humano, mas também pela conservação da biodiversidade. Isso caminha junto, né, nas nossas pesquisas. Então, é dessa forma que a gente vem tentando sensibilizar, quer seja pelas pesquisas, pelos dados que a gente encontra, a gente estuda intervenções baseadas na natureza, quer seja pela fotografia de caráter conservacionista, né? Então, a gente tem tentado criar esses caminhos para os adultos, para lembrar os adultos, né? Essa semana me perguntaram se eu tinha uma frase para falar lá para o nosso curso, Bebel, o de profissionais de saúde, finalmente vai para o ar, e se tinha uma frase que eu falava da natureza, eu fiquei pensando, tal, na natureza é onde realmente eu me lembro quem eu sou. Né? Então, assim, isso para mim, porque a gente tem muitos papéis, todos os dias, todas as horas, né? Mas, assim, quando é que você mesmo? Né? Então, quando eu vou para a natureza, que lá é meu templo, lá é onde eu me lembro quem eu sou. Bom, isso posto, né, esse preâmbulo todo aqui, a gente ainda está vivendo isso, né? Pelo número de máscaras que a gente tem na sala, não está mais assim, né? No dia em que a Terra parou, profeticamente, né, na música do Raul Seixas. Entendeu? Tudo parou. As crianças não foram mais para a escola, a gente, né? E não foi só essa questão de parar, né? Por exemplo, assim, de novo, eu trabalho num hospital. O hospital não parou. Aliás, a gente não lembra de ter trabalhado tanto como a gente trabalhou durante a pandemia, estando na linha de frente ou não. Né? Nós trabalhamos muito, muito. E a gente precisava, lá no Einstein, inclusive, assegurar que as crianças tivessem uma escola para ir. Porque, senão, você não tinha enfermeiro para cuidar das pessoas que estavam ficando doentes. Você não tinha técnicos, você não tinha médicos, você não tinha quem ficasse com as crianças. Né? Então, lá no Einstein, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma escola que fica ali do lado, que fechou, né? Inclusive para os alunos,
Mas a gente abriu para receber, né, os filhos dos funcionários do hospital, porque o hospital não podia parar. E não era só o Einstein Morumbi, né? A gente tem o Boi Mirim, que também é nosso. A gente montou o hospital de campanha no Pacaembu, né? Então, assim, a gente contratou muita gente naquela época. E, então, assim, tinha esse lugar do parou e no lugar para a gente onde acelerou, né? Vocês devem lembrar, o primeiro paciente que foi internado no Einstein. Então, lá que começou a história, a gente não sabia nada como fazer com nada. A gente só sabia que o mundo estava parando. E aí, a gente ainda não saiu disso daqui. Tem uma fala da doutora Dulce, que é da nossa saúde populacional, que ela gosta muito de comparar, né, essa é uma imagem de fogo no Pantanal, e ela gosta de dizer que, na realidade, a pandemia é isso aí. Você vai ver as consequências, né, deste fogo muito tempo depois que ele tivesse sido apagado. Né? Quando você queima uma floresta, para além dos que morreram nessa floresta, né, ou nessa área natural, onde quer que a gente esteja falando, você tem todo um desequilíbrio que vai se dar ali. Você tem toda uma perda de alimento para esses animais que estão ali. Você tem toda uma perda de renda para as pessoas que vivem naquelas comunidades. Né? Então, é um incêndio e uma pandemia são eventos catastróficos mesmo na vida das pessoas. E aí, a gente está falando disso, né? Eu vou trazer aí dados para vocês de literatura, de que mais de 2 bilhões de crianças foram afetados por isso. Né? Então, assim, tirando até que começou a história de como se dá com isso online, do homeschooler, e como que era isso, né? Então, e de novo, é isso. Você estava confinado dentro de casa, né? E vocês falaram várias vezes aqui hoje o quanto que as crianças, fora da pandemia, não têm acesso ao sol, né? Tem menos acesso do que aquele indivíduo, praticamente, que tem pena privativa de liberdade solitária, que ele tem direito a 1 hora de sol por dia. Não é? E as crianças, às vezes, estão sendo privadas disso. E aí, então, a gente tem esse afastamento aí que foi, né, majoritariamente importante e que a gente ainda vai poder estudar aí no futuro o que aconteceu. E a gente sabe ainda que o fato das crianças ficarem afastadas aí durante esse período pandêmico, ele ainda sofre influência de fatores de vulnerabilidade, né? Que seja pela idade, pelo status educacional, uma criança que tenha necessidades especiais, né? Condições de saúde mental pré-existente, que aí então, né, gente, quem tinha já condição de saúde mental pré-existente não tinha mais acesso, inclusive aos serviços de atenção à saúde mental, né? Meu viés é sempre nessa perspectiva da saúde. E os que foram desenvolvendo, né, foram surgindo programas. A psicologia teve um papel imenso, né? A gente nunca viu tantos psicólogos. Os enfermeiros, né, ficaram muito famosos durante a pandemia, né, juntamente com a equipe médica, mas os psicólogos também foram que deram grande suporte. A gente teve vários programas com psicólogos que a gente ainda mantém. Né? O que é importante é isso, né? Ver o que a gente não vai perder depois que a pandemia, de fato, passar. Depois que, de fato, a gente não precisar mais usar máscara. Depois, né? Vamos ver o que vai ficar dessa história toda. Tem um outro fator, que é a questão econômica, né? E a criança, pai em quarentena devido à infecção ou medo da infecção. Vocês imaginam o que foi ser uma criança, filha ou filho de um profissional de saúde que estava trabalhando na linha de frente? Você imagina o que foi o coração dessa mãe ou desse pai com medo de adoecer, de morrer, de adoecer seu familiar, de adoecer seu filho, sua filha,
não é? E isso foi tendo todos os tons, né? Muito no início da pandemia, meu pai tem 97 anos. E ele pegou, isso começou em janeiro aqui, fevereiro, em abril, né? Logo no comecinho. E eu fui para cuidar do meu pai, e eu chegava em casa, eu só voltava a tirar a roupa do lado de fora, né? No hall. E tirava tudo, entrava e colocava, porque eu tenho meu marido, que também tem a mãe com 93, né? E a gente... Tudo isso. E os vizinhos torcendo para não encontrar comigo nunca, né? Nunca. Entendeu? Então, assim, que medo foi esse? Que incêndio foi esse? Não é? E como a gente está saindo de tudo isso? E as consequências, né? Para as crianças, principalmente, um comportamento que se tornou afetado, porque não tinha mais a rotina escolar, por pior, né, que a gente já viu hoje aqui, que pode ser. Eu fico horrorizada, né, porque assim como eu trabalho dentro do hospital e lá eu já sei como que são as coisas, quando eu fico vendo como estão as escolas, eu falo, meu Deus, né? E aí, o aumento de abusos, né, todo mundo estressado em casa, né, isso teve aí um aumento da violência contra a mulher e contra as crianças também, né? A sensação de desamparo, a redução de acesso, né, até para questões que não eram de saúde mental, ninguém queria ir para o hospital, né? Vamos tentar evitar o máximo, porque não sabia o que podia acontecer. E é esse níveis de estresse totalmente exacerbados, né? E aí, o que aconteceu de novo? Lá na década de 50, a gente começou a ficar na frente das telas. Eu achei interessante, porque aquele estudo do Reino Unido, Bebel, que você trouxe, não só diminuiu o raio, como é também, a partir da década de 50, já que somos seres culturais, né, começou a diminuir as palavras de natureza na literatura inglesa, na música, né, porque você começa a ter um afastamento, e a cultura, né, ela tem essa via de mão dupla, ela nos moldam, mas nós também moldamos, né, a cultura que vem na sequência. Então, a gente foi vendo isso diminuir do raio, diminuir da questão, e as pessoas, lá na década de 50, começou a ficar na frente das telas, que era a televisão. As crianças passaram a ficar muito tempo na frente da televisão. Depois vieram os videogames, na década de 70, depois, nos anos 2000, aí sim, a internet. Né? E eu concordo com a Bebel, todo mundo tem esse direito à questão digital, mas a gente não está fazendo isso de uma forma adequada, né? Há um exacerbamento do uso da tecnologia, né? A ponto das crianças, às vezes, não quererem estar na natureza e quererem a tomada para carregar o celular, né? Então, assim, tem todo um grau de convencimento. Aí, de novo, eu volto para o adulto, porque é o adulto que vai sinalizar, né, alguns limites para isso também, né? Mas às vezes o adulto também não tem esse limite, né? O adulto fica lá nas redes, fica lá, e se ele também vai para um lugar onde não tem internet, às vezes ele se sente lá um pouco desconfortável, porque a gente tem criado uma dependência também da tecnologia. E aí, na pandemia, quem tinha passou a ter um uso compulsivo maior ainda. Então, a gente tem um longo caminho de volta para fazer, né? Isso aumenta a hiperatividade, teve o medo da escassez, da acumulação, né? Mas lembrando que a gente estava na mesma tempestade, ou ainda estamos, mas não no mesmo barco. E aí a gente tinha uma realidade assim também, né? Onde, de novo, aí eu não tenho esse acesso compulsivo, né? O medo da escassez, entendeu? O que deve ter passado por ali, não é? Uma condição de necessário distanciamento social, onde as pessoas absolutamente moram muitos num único cômodo, não é? Então, quando a gente olha, né, esse panorama do que o Covid fez e está fazendo ainda, né, a gente enxerga esse retorno à natureza, primeiro porque as pessoas começaram a discutir isso,
né? A gente nunca viu, né, Bebel, tanto evento falando de natureza e saúde como de 2 anos para cá. Há 5 anos, eu posso garantir para vocês com certeza que não era assim, né? Então, agora, nem que seja por medo, de novo, assim, não importa, gente. Né? Assim, nós não temos tempo nem para ser pessimista. Vamos pegar o motivo que tiver na mão e vamos trabalhar com ele. Né? Então, assim, as pessoas entenderam que parte do que aconteceu está ligado à forma como a gente se relaciona com a natureza de uma forma equivocada. E que isso está aumentando e vai aumentar as doenças emergentes. Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter doença que a gente nem sabe ainda que vai acontecer. Então, todo mundo vai ter que parar para pensar nisso. E aí, pela questão do confinamento, né, e aí a gente já tinha um vasto arsenal aí na literatura de benefícios, né, que falava que você pode melhorar todas essas questões. Né, durante a pandemia, alguns outros estudos, a Bebel trouxe uma experiência brasileira, a gente vai trazer aqui alguma coisa de fora, em que as pessoas foram lá no Reino Unido. Aliás, o Reino Unido também é um ponto fora da curva, é onde mais se tem estudos falando de espaços verdes, espaços azuis, políticas, tudo. Né? Eles têm um monte de dinheiro, inclusive, para fazer todas essas pesquisas. Né? Então, eles colocaram aqui, aí a gente fica olhando, né? Alguns estudos que eu selecionei, de novo assim, bom, as mulheres que iam, 72% do nível superior. Né? Eu fiquei pensando, se as mulheres tinham filhos, não tinham filhos, né? Como que se dá esse acesso. E as pessoas tentavam ficar mais tempo, ir mais vezes e ficar mais tempo na natureza. Até porque a rotina da vida das pessoas também foi alterada durante a pandemia. A gente tinha horário diferente para ir no supermercado, não é? A gente não ia toda hora no supermercado, como a gente faz normalmente, né? Sai do trabalho, passa de novo, né? Não sei. A gente mudou uma série de formas, né, na nossa atividade diária, e ir para a natureza começou a aparecer para essas pessoas que tinha aí uma diminuição do estresse. É lógico que aqui a gente tem o viés de que estava todo mundo muito obrigado a ficar em casa. Né? E aí, parece, então, que esse desejo também, né, tem ali alguma coisa. E aí, o que eles faziam nesse estudo? Aumento do tempo gasto em jardim privado. De novo, tem a ver com aquelas questões de segurança, que a Bebel já falou. Né? O aumento aí de tempo gasto na floresta e o aumento de tempo gasto em parque urbano. Né? Estudo em inglês. Bom, aqui ele mostrava que, então, as pessoas tinham essa percepção de que isso ajudou, né, a melhorar, a lidar com essa questão da pandemia. Todo mundo ia para lá para buscar bem-estar e saúde, né? Ninguém vai muito para lá para cuidar da natureza, não. Eu costumo dizer que nós temos uma visão muito utilitária da natureza. A gente gosta dela porque ela nos faz bem. Porque se ela nos fizer mal, e se eu achar que a varíola do macaco, né, tal, é algo... as pessoas saem matando os macacos. Né? Qualquer coisa equivocada aí que tenha nessa relação, né? Porque não é uma relação de iguais. Né? Tem a questão da espécie que se coloca ali, que isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Diferentemente dos indígenas que convivem na natureza e têm uma relação que também não é totalmente sem impacto. Tem, mas aqui num outro sentido. Né? Ele precisa, de fato, caçar, porque senão ele não tem fonte de proteína. Né? Ele precisa fazer uma coisa. Né? Na nossa sociedade, as pessoas caçam por puro prazer. Então, a gente tem uma série de coisas aí para pensar. Né?
que a gente vai buscar essa saúde e bem-estar, mas o que a gente deixa de cuidado para essa natureza, né? Que tem um nível de conexão associado ao bem-estar mental para os homens, né? Então, as mulheres tendem a ter uma conexão maior, e aí, nesse estudo aqui, ele mostra que os homens perceberam isso, né? E que uma maior vegetação de cobertura de terra em um raio de 250, né, foi importante para perceber isso. Né? Então, assim, como é gostoso vir dar aula aqui na USP, né? Porque tem um monte de árvore. Não sei se quem está aqui todo dia presta atenção nisso. Né? Olha lá, presta, entendeu? Né? Porque se você não tem isso, então isso causa mesmo já um bem-estar, e a visita aí à floresta também que aumentou. E aí, fora os jardins privados, tinha os jardins das casas, para quem tinha jardim nas casas. Né? Isso aqui é um jardim estilizado, mas só para mostrar, porque a gente fez um estudo lá no Einstein, onde a gente trabalha com uma população de elevado poder aquisitivo, e você percebe que lá as pessoas dizem que elas vão muito para a natureza. Entendeu? Elas têm uma frequência de contato com a natureza que é muito maior do que a gente vê na literatura em época de não pandemia. Né? Porque elas têm acesso a isso. Elas podem ter um jardim. Elas têm espaços, né, privilegiados para isso. E esse aqui é um outro estudo durante a pandemia, com 3.000 japoneses, aí tinha 50% de homens, 50% de mulheres. Aliás, é um estudo muito bem pareado, homens, mulheres e por faixa etária. É um estudo interessante da gente ver. E que aí melhorou o grau de estima, de satisfação com a vida, felicidade subjetiva, e também reduziu aí os níveis de solidão, depressão, ansiedade. Né? Ou seja, tudo aquilo que a gente já vinha tendo visto, né, antes da pandemia, em termos de benefícios, parece que continuou se configurando aí durante o Covid. Né? Esse aqui é um estudo também que acompanhou aí mais de 19.000 participantes em 20 meses, e também percebeu que reduziu a ansiedade, e que o espaço verde próximo, ele é importante. Né? Porque a gente sabe que a gente tem um contato com a natureza que é intencional, eu vou até o espaço verde porque eu quero, mas tem um espaço verde que é um contato indireto, que é incidental. Né? Então, nós estamos aqui, tem essas flores aqui, isso é um contato incidental, hoje. Né? Quando vocês estão vindo e descendo aqui, a rua lá do Instituto Biológico, que tem mais árvore ainda, né? Mas é um contato incidental. Você está vindo trabalhar, não necessariamente você está querendo ir fazer a trilha, mas esse contato incidental é super importante. E é isso que a gente precisa advogar em política pública, né? Que eu preciso melhorar os espaços verdes ao redor da casa das pessoas. Né? Como Singapura já faz, não é isso? Como tem vários países aí tentando trabalhar com isso. E a exposição à natureza que a Bebel falou, que esse é o primeiro passo que a gente pode fornecer para uma criança, ele é extremamente importante, não só para a saúde mental desta criança, mas para a saúde mental do adulto que ela virá a ser. Né? Porque os estudos demonstram que crianças que foram privadas, elas têm menos saúde mental depois de adultas. E aí a gente entra nesse círculo que deveria ser virtuoso, mas que não é, né? Que é vicioso. E aí a pessoa continua não valorizando e ela, né, ela entra para um... Porque tem um outro estudo que diz que o melhor preditor para você ter uma criança na natureza é um adulto conectado à natureza. Né? A gente já fez essa brincadeira várias vezes, né, de lembrar, se nós somos tão ligados à natureza, assim, quando a gente volta lá para trás e vai ver a infância, a gente tem experiências muito significativas, né, dessa conexão. Então, a gente precisa olhar para esse lugar, né, de deixar os adultos do futuro também com melhor saúde mental. Durante a pandemia, esse outro estudo aqui já envolvendo adolescentes entre 10 e 18 anos, né, percebeu o quê? Que para os adolescentes,
Caiu muito. Então, é interessante porque você vê assim, os adultos foram mais para a natureza, segundo o que os dados mostram da literatura. Para os adolescentes, isso caiu. Né? Caiu tanto as atividades fora de casa, com a família, como as atividades baseadas na natureza, como as atividades ali para brincar, né, ao ar livre. E que aqueles que conseguiram ir, de fato, também melhoraram. Né? Então, isso mostra bastante essa relação acesso, privação, né, versus a privação na natureza. E essa aqui é uma outra revisão que trata aí de 602 crianças, né, mostrando que atividades simples, como brincar, né, que é isso que a Bebel também estava trazendo aqui no nosso documento, que foi feito junto à Sociedade Brasileira, né, aumenta essa conexão com a natureza, né, então, assim, como é que a gente estabelece esse contato e como é que a gente ancora esse contato com a natureza, né? E que também atividades focadas na identidade levaram algumas crianças a se perceberem gradualmente como parte da natureza e a natureza como parte de si mesma. Né? Porque o construto de conexão com a natureza, que é diferente de contato, né? Contato, eu falei para vocês que eu posso ter até esse incidental aqui. Né? Mas a conexão é quando você tem fortemente esse senso de pertencimento e que aquilo faz parte da sua identidade. Por isso se torna tão importante. Né? E que atividades de conscientização sobre questões ambientais levaram a atitudes e comportamentos, né, mais pró-ambientais. Eu sempre que eu leio isso, eu falo, bom, isso precisa sair do papel e eu preciso ver isso na realidade. Né? Assim, quando eu ando, e eu ando bastante também pelo país, eu não vejo muito, mesmo quem está mais próximo da natureza, com essa consciência tão importante de cuidar, né, com esse comportamento pró-ambiental. Por isso, quando hoje vocês falaram que nós somos seres da natureza, e agora com esse conceito de somos seres culturais, nossa, como isso é importante. Porque numa cultura que já vem preservando mais, provavelmente você vai encontrar esses comportamentos mais pró-ambientais. Para uma cultura que não valoriza tanto, né, e alguns estudos demonstram isso, estudos chineses demonstram que eles não têm um grau de conexão elevado. O próprio Miles Richardson, que é um pesquisador da Universidade de Derby, ele acabou de publicar um ranking também que a Inglaterra, embora tenha muitos estudos, né, ele não tem um alto grau de conexão com a natureza, embora se estude. Né, então, assim, a Itália está na frente. Assim, apareceram alguns países que nem se imaginava que as pessoas eram tão mais conectadas do que a própria Inglaterra, onde eles têm uma forte linha de pesquisa, e se fala muito disso, e tem política pública, e tem. Né? Então, assim, olha como essas questões culturais são extremamente importantes também para a gente olhar isso. E aí, para pós-pandemia, né? Então, a gente viveu aí o pré, que já estava dizendo que a natureza era boa. Durante a pandemia, a gente viu que quem teve acesso melhorou, que quem não teve acesso, né? A gente precisa olhar como é que a gente vai fazer isso, porque as condições podem se repetir no futuro, né? A gente não sabe. E que a maneira pela qual a conexão aqui com a natureza pode ser alcançada não é por meio do aprendizado teórico. Por isso que eu estou até preocupada que a gente já está comendo um período de imersão aqui de vocês, de uma atividade, né, que a gente está um pouquinho atrasado, mas de como é importante a gente ter essa experiência. Né? E que uma das coisas que chama atenção, e é uma área de estudo que também me interessa muito, é do contato com a beleza. Né? O quanto que a beleza da natureza, né, e aí eu trabalho com fotografia, vocês imaginam como isso para mim, né, está sempre ali voltando. Porque assim, o que é que quando você vê uma foto, uma obra, o que quer que seja, o que te toca ali, né? Além de um sentimento que aquela obra pode transmitir, mas a fotografia de natureza ela é muito explícita, né? Eu sou uma retratista, eu fotografo os bichos, né? Então, quando você olha, é o bicho que você está vendo,
Né? O que tem ali? Né? Claro que pode ter algumas coisas ali de composição, etc. e tal, mas existe ali uma beleza natural que os filósofos também já traziam, né? De como que isso impacta o ser humano. Né? E que isso pode ser, sim. Né? Outra vez que eu vejo eu gosto muito de passarinho, né, gente? Então, tem um passarinho que chama saíra apunhalada. Ela é linda. Depois vocês olham lá na internet para procurar. E eu não tenho esse passarinho ainda. E, às vezes, me dá uma angústia, né? Aquela angústia que as pessoas têm em relação à natureza, que você fala, meu Deus, daqui a pouco esse bicho não existe mais, eu nem vi. Eu nem tive a oportunidade de conhecê-lo ao vivo e a cores. Né? Então, sabe, quanta coisa que a gente pode perder que a gente ainda nem viu. Né? E essas gerações que vêm para frente, então, o que será? Né? Então, há algo que nós precisamos aí endereçar. Porque é isso, né? Isso aqui é uma foto do Parque Ibirapuera. E aí, quando você fala com as pessoas, elas falam, mas não tinha nenhuma lixeira ali perto. Né? Como que isso fosse desculpa para deixar um parque assim. Não é? Então, isso é muito esquisito, porque você vai para outros lugares, outros países, que têm uma outra relação com isso, né? Você não pega isso desse jeito. E eu vim de uma família bastante humilde, tal, e que a minha mãe me ensinava. Minha mãe estudou só até a 4ª série primária. Meu pai é semi-analfabeto. E que eles me ensinaram que o papel da bala você punha no bolso e levava para casa, para jogar em casa. E aí a gente pega uma foto assim no Parque Ibirapuera. Entendeu? Então, que sociedade é essa? Né? Por isso que, ao mesmo tempo que a gente fala dessa importância da natureza para a saúde, a gente precisa falar da nossa importância para a saúde da natureza. Né? Acho que é essa mensagem que eu queria deixar com vocês, porque, para mim, nesse lugar que a gente está falando hoje aqui, que é psicologia e educação, né? E saúde, então a gente fica pensando que consciência, consciência, consciência. Eu acho que a gente tem uma construção coletiva, mas eu penso que a gente tem uma revolução que é individual. Sempre. Sempre começa no indivíduo. E aí a gente vai ampliando o nosso metro quadrado. Né, vai ganhando mais. E aí também acho que investir em política pública é o outro lugar. Né? A gente precisa de consciência também de quem nos representa, né, para tornar. Né, isso aqui é um outro documento que, numa dos statements dele, ele fala que eu preciso garantir a beleza natural e acessível para as pessoas. Não é? Então, alguém tem que olhar para isso também numa estratégia mais macro. E eles estão investindo muito aí na recuperação, né, de lugares e de beleza natural no Reino Unido também. Né? Então, eles têm trabalhado com isso. E aí, a última palavra, né, gente, é educação, educação, educação. Né? Educação só não vai resolver se você não tiver as políticas e se você não tiver consciência. Né? Mas aí eu vejo que é um tripé bastante interessante para que a gente possa avançar. Né? Quando eu olho, eu falo, nossa, que legal, né? Tem um monte de gente aqui. Mas esse monte de gente que está aqui já é gente que é tudo a favor do que nós estamos falando. Então, o nosso compromisso, né, e o nosso desafio é levar para quem não está aqui. Para quem não é, familiarizado ou não é simpatizante dessa causa que todos nós que estamos aqui, com certeza, já temos. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, fico à disposição.